Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E no programa de sexta-feira eu tinha deixado, entendido que hoje eu prosseguiria a partir daquela história que eu tinha parado por lá, que tinha sido sobre a minha primeira paixão e sobre como isso me deixaria perto do momento onde eu teria primeiro relacionamento amoroso, né, meu primeiro namoro. Então eu vou começar por aí porque eu acho que primeiros namoros, primeiros romances é algo muito fácil de muita gente se identificar, porque todo mundo teve o seu. Claro que eles variam bastante, né, em duração, em intensidade, em circunstâncias e tal, mas acho que muita gente consegue entender algumas partes, pelo menos, assim, né, da jornada que acontece naquilo lá. Até porque, né, sendo hoje em dia sendo adultos, né, que conseguem olhar para o passado, se lembrar de seus períodos de adolescência, a gente se lembra que muita coisa era diferente, né? O jeito que a gente se sentia, o jeito que a gente enxergava, as coisas que nós esperávamos. E daí, tipo, sobre esse meu primeiro namoro é importante contextualizar algumas coisas, né? Pra quem assistiu os 3 programas da semana passada, né? Pra quem ouviu os 3 programas da semana passada, vocês conseguiram, já podem ter uma ideia de como algumas coisas funcionavam dentro de mim naquela ocasião, né? Não, meu primeiro namoro, como é que começou? Eu tinha 14 anos de idade, e daí essa menina tinha 13, né? Então a gente era os dois bem jovens e tal. E daí, como é que foi? Começou naquele contexto assim de ser um namoro de colégio, sabe? Só que esse ano tinha uma questão. Eu ia me formar no ensino fundamental aqui numa escola pública do meu bairro. E quando eu me formasse, eu ia ter que mudar de colégio, por causa que ali não tinha o ensino médio, né? E daí eu precisaria trocar de colégio. A gente já sabia que ia ter essa função, então, né, a gente ia parar de se ver naquele ambiente escolar e tudo mais. Então, né, isso significava várias mudanças. Então, durante os primeiros 3 namoros dos dois primeiros 3 namoros, os 3 primeiros meses do meu namoro foi só nesse ambiente escolar ali, sabe? Que nem tinha chegado até a questão de falar com os pais dela. Porque quando a gente é jovem, tem toda essa mecânica por trás, né? Todo mundo que teve que passar por algo parecido vai se lembrar como era tenso essa questão de tu ter que pedir permissão, né? Esse tipo de coisa, falar ou com os próprios pais, ou então falar com o pai da namorada, no caso, quando era um rapaz, por exemplo, né? Isso daí era muito exigido, talvez ainda seja, né? Esse relacionamento de adolescência. Então, tipo, pensem o seguinte, vamos tentar contextualizar para vocês entenderem um pouco mais como é que era a minha perspectiva de mim mesmo nessa época. Eu sendo um rapaz virgem, essa daí sendo minha primeira namorada, né, já era aquela pessoa que eu tava, né, comecei a romantizar uma primeira relação sexual e também para mim isso significaria, sabe, a gente ter um relacionamento a longo prazo, duradouro, sabe? De verdade, eu já tinha toda essa construção por trás, porque dentro de mim, como fazia muito tempo que, né, que eu tava, que eu, por exemplo, como eu sempre fui virgem, no caso, né, muito tempo que eu tava virgem, quer dizer que muito tempo que eu tinha ficado sem perder, né, a minha virgindade em comparação aos meus amigos, por exemplo. Então, pra mim, eu comecei meio que ressignificar aquilo lá, sabe? Aquele tipo de mensagem de não transar com qualquer um, esse tipo de coisa, meio que na minha cabeça me fazia acreditar que isso daí tinha algum valor, entende? Então, pra mim, eu tinha um pensamento muito mais relacionado à castidade, não só a minha, como a da garota, minha parceira, que fosse ser, sabe? Esse tipo de coisa, pra mim, tinha um impacto muito maior naquela época. Então, né, me embaranei bastante, mas acho que vocês conseguiram entender, pelo menos, o ponto da questão. Então, para mim, todas essas coisas tinham um valor, tinham um significado, tinham uma importância, né? E eu realmente acreditava num conto de fadas, assim, de ser a minha primeira e única namorada, mulher ao longo da vida e tudo mais. Isso tudo já nos primeiros momentos do relacionamento, sabe? Então tem, né, eu sei que nem todo mundo, quando assim, teve seu primeiro namoro, seu primeiro relacionamento, já levou tão a sério assim e tal. Não acho que seja normal, assim, qualquer criança, qualquer jovem já ter tanta convicção do que queria viver, né? Tanto é que daí quando chegou no final do meu ano do colégio, eu teria que fazer essa função de falar com, né, os pais da minha namorada, né? Tinha que chegar lá e pedir a famosa permissão. Então eu passei por esse cenário que eu não sei se
todo mundo teve que passar. Na verdade, eu sei que não. Eu sei que muita gente, muitos jovens, geralmente, né, meninas não tiveram que passar por isso, porque geralmente meninas não tinham que pedir a mão de ninguém, né, mas agora rapazes, alguns devem ter passado por essa situação, assim, de ter que chegar até lá. Eu acho um negócio muito horrível, sabe? De verdade, pra mim, não só brega, eu acho que eu que já passei por isso, né, 2 vezes em toda a minha vida, no caso, né, eu realmente acho que era um bagulho muito desnecessário, é muito escroto também, é o tipo de coisa que, né, tu não precisa fazer ninguém passar por isso, é um costume antigo e que deve, né, ficar no passado. Eu acho que tu não tem que fazer esse tipo de coisa, não. Sei que era cultural e tudo mais, né, fazia parte do que tu esperava de um relacionamento, mas acho que tu pode conhecer, o, o teu genro, assim, a tua nora de uma maneira normal e natural, sabe? Não essa experiência do vai vir para conhecer, vou avaliar para ver se é bom o suficiente, sabe? Esse tipo de coisa foi bem chata, mas eu naquela época não via isso como problema, não, sabe? Eu enxergava, inclusive, que eu esperava, tipo assim, não, eu tenho que mostrar que sou um bom garoto e tudo mais. E pra mim era meio que tranquilo. Várias das coisas eu achava que ia ser tranquilo, porque, né, eu tinha o que que eu fazia da minha vida? Entendeu? Eu não fazia nada, eu só era uma criança que estudava e tava com planos, assim, de fazer cursos, estava indo pro ensino médio, depois, né, enfim, estudar, trabalhar, e não era uma criança, né, como tinha pai e mãe, meu período fora do colégio era dentro de casa, fazendo alguma atividade, alguma coisa desse tipo, então, né, eu não tinha muito medo com a ideia de que eu não seria bem avaliado, embora, né, isso tudo era ingenuidade, era tudo inocência, porque eu sendo, né, uma criança, um jovem, eu não tinha noção de todas as outras coisas que adultos, né, estariam avaliando em mim. Não era apenas, né, essas questões tão simples, né, que eu tinha na cabecinha, né? Mas a moral da história, eu pedi esse relacionamento, né? Eu me lembro que foi necessário, na verdade foi pra mãe dela, não pro pai dela, e fomos concedidos a permissão, a gente ia namorar, né? E daí, ao longo do nosso relacionamento mesmo, foi, bem dizer, durante o outro ano, né? Enquanto eu já estava no ensino médio, e daí nosso relacionamento já era mais distante e era muito, tipo, tinha muita comunicação virtual, né? A gente passava muito tempo falando pela internet, naquela época era MSN, que era o, o tipo de mensagem que a gente trocava e tudo mais. E tinha aquela dinâmica, assim, de se encontrar na quarta-feira, sabe? Final de semana, era tipo isso. Quarta-feira nós poderíamos se ver e final de semana. Então, muito distante de outras coisas, sabe? De dormir junto, passando tempo junto, né? Eu e ela sendo virgem e todas essas coisas daí iam acontecer ao longo desse um ano, né? Que hoje em dia eu acho um ano, né? Uma passagem de tempo muito curta na vida de qualquer pessoa, mas eu me lembro que naquela época esse um ano foi, tipo assim, muito grande, sabe? Muito denso, aconteceu muitas coisas nesse um ano de relacionamento que eu tive, né? Com essa minha primeira namorada. Mas, né? Vamos ver o que dá para começar, assim, elaborar os pontos chaves que vão levar até os momentos climáticos dessa história, que tem, assim, alguns momentos climáticos. Tipo, primeira transa é legal de te falar, porque sempre é uma coisa catastrófica, né? E ruim. Então é um tipo de coisa que é legal compartilhar para ficar sempre bem claro na mente das pessoas de que as primeiras transas costumam ser ruins e que elas podem ser menos ruins, né? Dadas as circunstâncias certas, que não foi o que aconteceu comigo, né? Mas e términos também, né? Por causa que é drama adolescente, mas então, pensa que eu tinha esse relacionamento, muita intensidade dentro de mim, sabe? Um amor muito forte, uma paixão muito inocente, muito pura, né? Que apenas um jovem virgem que está no seu primeiro namoro pode ter, sabe? É um contexto da minha vida que eu tenho noção de que tudo pra mim funcionava diferente, sabe? As minhas convicções pessoais eram diferentes, as minhas crenças, o que eu gostaria de passar ou não passar, era completamente diferente da vida que eu tinha naquele momento, né? E comecei também, foi durante esse relacionamento que eu comecei a descobrir coisas da internet que eu não conhecia, né? Comecei a descobrir como que essa ferramenta podia desenvolver ansiedade na pessoa, por causa que eu me lembro que, tipo, por exemplo, um costume. E, tipo, nada do que eu falar aqui tem a ver, assim, eu tenho completa noção de que a guria que eu tava me envolvendo também era uma jovem, uma adolescente, sabe? Uma criança, basicamente, ela tinha 13 e eu tinha 14 anos. Depois, no momento, né, ela foi pra 14 e eu fiz pra 15. Então, foi essas idades que a gente teve ao longo do nosso relacionamento. Então, eu sei que ela era uma guria muito nova. Mas, naquele tempo, né, a minha visão dela era minha namorada. Não era que eu tava falando com uma menininha, com uma criancinha. Eu enxergava ela como alguém que nem eu, sabe? Então, o ponto, né,
mas ela tinha um hábito que hoje em dia eu não acho um hábito legal de ter com as pessoas, que era de quando ela discutia comigo, ela me bloqueava do MSN, sabe? Esse tipo de coisa. Eu me lembro quanto aqueles momentos eram ruins pra mim, e hoje em dia que eu sou adulto, eu sei como é que a mente funciona, né? Eu sei que é tipo assim, não, é uma coisa muito ruim de tu fazer uma pessoa que já tem ansiedade, tu fazer isso com ela, né? Tu mandar uma mensagem pra pessoa e brigar e bloquear, esse tipo de coisa, os famosos gatilhos que hoje em dia a internet fala tanto, né? Mas naquela época era um moleque, era um jovem, não tinha a menor noção de coisas, de como eu deveria me comportar na internet, então eu passava por muitos desses momentos assim, sabe? Que a gente discutia e a reação dela era fazer isso, era me bloquear e tudo mais, né? Então, dentro da nossa rotina virtual já tinha esse monte de coisa que eu consigo imaginar que isso, sabe, teve algum desgaste mental e emocional dentro de mim. Mas o que começou a realmente ser o tipo de coisa que ia marcar o nosso relacionamento, que ia pesar, que ia fazer com que ele tivesse todos os eventos que ele teria mais lá adiante, é porque ela começou a me contar uma narrativa de problemas dentro de casa, sabe? Ela começou a me contar várias coisas assim de comportamentos que a mãe dela tinha com ela, sabe? Que geralmente ela me vendia mais a mãe dela como a, a megera, sabe? Mais do que o pai dela, mas o pai dela era o cara que não se metia, sabe? No relacionamento das duas, digamos assim. Então ela começou a me vender, me contar essa história de que ela era muito limitada, de que não deixava ela fazer as coisas, entendeu? Que ela não tinha liberdade, que ela tinha muitos compromissos, tinha que limpar muita coisa, faxinar muita coisa, cuidar de muita coisa. Ela tinha muita responsabilidade, muita pouca coisa, muito pouca liberdade, privilégio e tal. Então ela começava a me vender essas coisas, e obviamente que, né, que eu hoje em dia sendo um adulto eu penso diferente, mas naquela época eu tava muito incomodado, eu tava tipo assim, porra, não posso deixar assim, hoje em dia eu sei, não, cara, o que que tu tá pensando, guri? O que que tu vai se meter na vida da guria com os pais dela? Mas, né, naquela época eu não tava com esse tipo de pensamento, na minha opinião ela tava, né, sendo oprimida, ela tava sofrendo na mão dos pais dela, e algo teria que ser feito a respeito, né? Então teve toda essa dinâmica daí que começou a ser uma constante, e de vez em quando, várias vezes, rolava proibições, tipo, castigos que envolviam eu, sabe? Várias vezes assim, tipo, antes de chegar o final de semana, ela me dizia, não posso, não vou poder te ver esse final de semana porque eu tô de castigo, sabe? Então era o tipo de coisa que, além de afetar a filha da mulher, né, afetava a mim também, né? Por causa que parte do meu realização que eu tinha no meu período da semana, que além disso estava rolando, né, todo o meu evento de adaptação num outro colégio, que daí hoje eu não vou estar falando sobre a minha vida no ensino médio, porque senão eu vou ter que misturar duas narrativas paralelas que não tem nada a ver. Então, né, o resto da minha vida tinha seus problemas, seus poréns que estavam rolando também, só que dentro do meu relacionamento amoroso tinha esse negócio, que pra mim era dentro da minha vivência, era uma das poucas coisas que tinha ali que me dava, sabe, um verdadeiro prazer, uma verdadeira satisfação. Nessa época eu não tinha amigos praticamente, sem gente que eu conversava, era só amigos virtuais mesmo, pessoal que eu trocava ideia, e gente que eu via no colégio, né? Mas amigos e tal, basicamente a única ocupação que eu tinha nos meus outros dias da semana e tal, envolvia um relacionamento com a minha namorada. Era o que tinha ali, era aquilo lá. Então, quando isso daí era tirado de mim, também era uma puta de uma porrada, sabe? Era tipo assim, pô, esse fim de semana não vou poder ver minha namorada só na quarta-feira, e quando fosse ver, ia ser aqueles eventos, assim, né, de quem já namorou sobre os olhos dos pais, sabe como é que é o evento, né? Tu vai lá, vocês vão tomar um café, sabe? Uma hora vão assistir algum filme, o máximo que vai rolar, assim, de atividade desse tipo é beijos, e várias vezes os beijos são contraídos com receio de ter gente te olhando, ninguém fica muito à vontade, e aquelas coisas assim que por exemplo, auge desses tipos de evento era, né, alguém colocar a mão em certas partes do corpo do outro, sabe, uma mãozinha no peito, uma coisa desse tipo assim, era o que te ganhava aquele rolê, tipo, nossa, hoje aconteceu algo desse nível, sabe, já era o que significava pra caralho, era tipo satisfação, né, de ter acontecido algo desse tipo. Então, né, eu comecei, esse relacionamento não era lá uma experiência lá muito boa, e daí eu tenho algumas, né, hoje em dia que eu sou mais capaz de interpretar esses eventos, hoje em dia eu penso mais a respeito sobre essas coisas. Eu penso, pô, por que será que era assim, né? Que tipo de dinâmica? Claro que qualquer abuso que ela tinha ou não tinha dentro de casa, não sou eu que vou saber, porque eu morava fora daquela casa dela, né? O que era verdade, o que era mentira, se a mãe dela era abusiva ou era uma mãe simplesmente, sabe, responsável, eu não sei, sabe, os detalhes. Mas hoje em dia, o que eu consigo imaginar também é que realmente a mãe dela não gostava da ideia de a gente ter um nosso relacionamento, né? Eu tenho muitas teorias de porquê, sabe? De coisas. Enfim, como a gente trocava conversas, então quem sabe quem
quem eu era, quem era a minha família, o tipo de pessoa que eu era, o tipo de vida que eu tinha, o que eu poderia ter, sabe? Até porque acredito que ela já me mencionou, a minha primeira namorada já me mencionou algumas vezes da mãe dela ter entrado nesses assuntos, que dizia que já era pra esse relacionamento ter acabado, sabe? Acho que a mãe dela imaginou que como era um primeiro namoro, ela imaginou o que ia acontecer naturalmente. Ela falou assim, bom, eu não vou proibir esse namoro, porque quando proíbe é mais difícil de acabar, eu vou deixar eles namorar, mas vai acontecer um caminho normal, né? Tipo, são duas crianças, quanto tempo pode levar, né? Até eles se desgastarem com essa rotina de se ver uma vez na semana, de vez em quando nem se vê mais, o guri estuda lá longe, ela estuda aqui perto, sabe? Eu acho que ela imaginava que esse negócio ia acabar sozinho, sabe? Ela não teria que mover os pauzinhos dela, digamos assim. Mas conforme o relacionamento foi indo mais adiante, ela começou a complicar, começou a cada vez mais, tipo, eu me lembro que eu sofria muito de muita ansiedade nessa época por causa disso, porque eu sempre pensava, bom, a qualquer momento pode dar uma notícia ruim, sabe? Pode ser que, tipo, hoje não vai rolar, ou isso ou aquilo, tá tendo briga, tá tendo discussão, né? E fora toda aquela coisa que tu se envolve emocionalmente com a pessoa, tu se importa com o bem-estar dela, e na minha cabeça ela tava passando por uma vivência terrível lá dentro da casa dela, sabe? Até porque ela falava sobre assuntos, assim, de depressão, sobre coisas relacionadas a suicídio, sabe? Todas essas paradas pesadas que naquela época eu sabia que era. Tipo, eu tinha mais noção que naquela época era ainda mais pesado, porque eu era um jovem, um adolescente, eu também não tinha como, né, tá fornecendo suporte emocional para uma outra adolescente, para uma outra jovem, mas foi um relacionamento muito marcado por todas essas, sabe, essas maquinações e politicagens que naquela época eu não era, né, nem um pouco capaz de estar lidando e tal. Então eu só sabia que o nosso relacionamento estava sendo dificultado, mas, né, algumas coisas que aconteceriam daí perto desse relacionamento. Eu acho que foi tipo assim, depois de 8 meses, né? Pra ver como tudo isso se desenvolveu ao longo de um ano inteiro, sabe? Depois de 8 meses, mais ou menos, começariam a acontecer as coisas que dariam, né? O fim a esse meu primeiro namoro. O primeiro evento foi quando a gente decidiu que a gente ia ter a nossa primeira transa, né? Primeira relação sexual. Então aqui abre uma baita de um parênteses só pra contar essa história, porque né? Todo mundo que teve sua primeira transa deve ter no mínimo algo de curioso para contar, porque algo normal não é. Então vou começar, né, denunciando a precariedade da situação, porque como é que aconteceu? Aconteceu com aquele velho momento, se essa mãe dela não deixava ela nem me de visitar e tava sempre em cima, quem dirá vocês transar? É claro, então como é que a gente foi fazer isso? Foi fazer escondido, né? Eu matei a minha aula no meu colégio, ela matou a aula dela no colégio dela, sabe? Então já começou por aí muito, muito errado, né? Então, mas isso daí que a gente ia ser na minha casa, ia ser sem o consentimento da minha mãe também, porque a minha mãe não ia ficar sabendo, porque eu ia matar a aula, né? Minha mãe ia pro trabalho dela e tal. A gente ia fazer esse tipo de coisa. Então, eu me lembro que ainda foi em 2 dias, porque a gente marcou uma vez e a primeira vez simplesmente não rolou. Tipo assim, a gente chegamos até a minha casa, só que não estavam conseguindo fazer as coisas acontecer, sabe? Eu, basicamente, assim, o que dá pra descrever. Quem passou por uma primeira transa sabe como é que é. Quando a pessoa não. Tu nunca fez nada, a menina também, no caso nós dois éramos virgens, né? Nem todo mundo passou por isso. Então ela não sabia nada, eu não sabia nada. Literalmente até coisas assim, como colocar, onde tocar, todas essas coisas estavam bem, bem confusas, bem complicadas. Daí a gente sentiu que não ia rolar, a gente simplesmente falou, não, tudo bem. Aí só que daí, como a gente já tinha decidido que a gente ia passar por isso, daí na outra semana a gente tentou fazer de novo, a gente matou a aula de novo, a gente fez isso daí e conseguimos, né, perdemos a virgindade, assim, basicamente. No caso dela, acho que nem não, porque até onde eu sei, ela nem rompeu o ímen dela, sabe? Então foi uma coisa, foi uma experiência, assim, não posso dizer realmente que foi uma experiência sexual, sabe? Pra mim, o que eu posso dizer é que era muito nervosismo mesmo, eu tava, tipo, apavoradíssimo, pra mim era super importante que fosse bom, que fosse agradável, e hoje em dia eu tenho noção de que basicamente não vai acontecer disso, né? De terem boas primeiras experiências, ainda mais sendo dois virgens fazendo sem auxílio, sabe, escondidos. Eu tenho noção da calamidade que era aquela situação, né? Mas naquele momento não, só queria esperar que as coisas dessem certo, mas aparentemente, tipo, já não foi nada trágico, não teve morte, não teve grandes problemas, né? Só que o que teve foi o seguinte, aconteceu o quê? Acho que, se não me engano, foi a avó dessa minha namorada, foi até o colégio dela para entregar alguma coisa para ela. Ela, evidentemente, não estava na sala de aula. Ela acabou descobrindo que ela não estava na sala de aula. E quando ela chegou em casa, a avó dela foi lá falar sobre isso, né? E vocês devem imaginar onde foi parar. Chegou os pais dela, ficaram sabendo, a merdança toda estava feita. E daí, a mãe dela, certo, ficou horrorizada, ou, né, puta com a situação, né? E pelo que eu me lembro, se não me engano, a mãe dela tinha tido ela.
muito jovem, sabe? Eu acho que tem aquela coisa da mãe dela ter sido mãe adolescente, algo nessa vibe e tal, porque isso já faz uma caralhada de tempo, entendeu? Faz, sei lá, 13, 12 anos, então muitas das coisas assim já tá meio confusa, meio turva. Mas se eu não me engano, a mãe dela tinha tido ela muito jovem, então por isso que a mãe dela era meio biruta das ideias, meio pancada das ideias, mas né, espero que todo mundo esteja me ouvindo, concorde que o jeito certo de lidar com a situação, né, é auxiliando, não é proibindo e bancando a louca na internet, né? Mas a mulher da história que daí a mãe dela falou que não ia ter mais relacionamento nenhum, que a gente tava se passando, que a gente tava faltando aula pra fazer isso, sabe? Veio com o discurso moralista do caralho, só que a gente já tava decidido dentro de nós que, tipo, não, a gente ia conseguir fazer as coisas dar certo e tudo mais. E daí, ó, agora vai começar, tipo assim, as partes mais pesadas do drama adolescente, que eu sei que são extremos que nem todo, assim, o jovem vai ter que passar, sabe, por esse tipo de situação. Mas daí, então, ela pegou, assim, a mãe dela daí irritada com essa situação de que eu não tava conseguindo me separar e a filha dela ainda queria ficar comigo e tudo mais, a mãe dela chegou e começou a falar sobre uma narrativa que ela ia pegar e mandar essa minha namorada morar em Santo Ângelo com uma tia dela, sabe, aquela a tia que tem dinheiro, sabe? E uma coisa assim, sabe, aquelas histórias assim de filme, sabe, vou mandar a fulaninha morar com a tia rica dela e nunca mais vai ver esse garoto pobre, sabe, é um negócio bem nessa vibe assim, e hoje, obviamente, que eu tenho noção de que isso daí era só tática de manipulação, né? Eu sei que de jeito nenhum a mulher ia mandar a filha dela pra longe, até porque nunca mandou depois e tal. Era só, claro, uma ameaça que tu faz pra tua filha. Ó, o que vai acontecer? Te manda embora, hein? Sabe? É um negócio assim. Só que naquela época, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei, tipo, muito apavorado. Eu fiquei, tipo, não, se mandar ela pra longe de mim, já era, sabe? Vou perder. Então, pra ver quanto, tipo, o quanto o meu raciocínio era sempre de fazer esse relacionamento durar, sabe? Nenhum momento durante todo esse carrossel de emoções, durante esse. Eu nunca imaginava em sair desse relacionamento, sabe? Inclusive, claro que isso daí fudia minha cabeça em todas as outras questões, né? Claro que eu deixava de me focar em colégio, deixava de me focar em curso, sabe? Claro que a coisa mais importante da minha vida era consertar esse relacionamento fudido, né? Mas era assim que eu vivia, era essa vida que eu tava vivendo, sabe? E daí, né, em um ano aconteceu todas essas loucuradas, tudo aí. Aí quando veio, a mulher falou isso de que ia mandar ela pra Santo Ângelo, né, a cidade. E daí eu fiquei apavorado e aí chega o ponto que eu só sei que é verdade porque eu vivi, né? Mas sabe o que foi bem assim mesmo. Aí eu peguei e a gente decidiu assim, não, a gente vai fugir de casa. É exatamente essa palavra, essa frase, o famoso fugir de casa que a gente ouve tanto ser dito, né? Mas que raramente acontece. No meu caso também não aconteceu muita fuga assim também e tal, né? Mas vamos lá, vamos explicar como é que isso aconteceu. Eu decidi dentro de mim que ia fugir de casa então porque a gente não ia ficar separado. E ela concordou comigo, né? Pra ver como pelo menos ela corroborava com a minha loucura, não era sozinha nas minhas doenças. Enfim, daí ela concordou comigo, o que pelo menos daí confirmava que ela realmente se sentia numa situação de abuso doméstico, né? Pra guria tá tendo tão longe, tão fundo, né? Nessas tretas comigo, ela pelo menos ela deveria estar interessada também, ou não, né? Vai saber. Mas o ponto é que daí a gente decidiu que ia fugir de casa, fizemos um plano, eu coagi a minha mãe a participar, né? Eu entendo que, tipo, legalmente falando, ela não deveria ter feito, porque eu era uma criança, né, menor de idade, 15 anos de idade, mas eu entendo dentro do meu íntimo do que eu fiz com ela, sabe? Eu peguei e eu realmente fiz uma chantagem emocional pesada com a minha mãe, né, que se ela não fosse me ajudar, eu ia fazer contra a vontade dela, tá ligado? E naquele momento da nossa vida morava só eu e ela, sabe? O meu irmão não morava mais com a gente, meu irmão mais velho, e o meu pai já era separado da minha mãe fazia uns 2 anos, sabe? Então durante esse evento todo só tava rolando com eu e minha mãe dentro de casa. E eu fiz uma baita de uma chantagem emocional com ela, que eu iria fazer e tudo mais, e daí eu orquestrei todo um plano, assim, que a gente, primeiro, né, a gente ia das nossas casas, que a gente morava no mesmo bairro, mas com uma certa distância, a gente ia das nossas casas para casa né, de uma pessoa, que eu posso falar o nome, porque tipo, esse tipo de denúncia já caducou, né, e não foi realizada denúncia na época, né, hoje em dia que vai denunciar. Mas eu fui para casa daí do meu irmão, né, e depois da casa do meu irmão a gente iria para casa de uma conhecida da esposa do meu irmão, e depois disso a gente sairia da cidade, a gente sairia de Porto Alegre. Já tinha todo o plano projetado na nossa cabeça e que eu forcei todo mundo a me seguir. E vocês vão dizer, muito idiota essa gente, seguir um adolescente. É que vocês não sabem o tipo de adolescente que eu era.
sabe? É o tipo de coisa que, pra quem tá do lado de fora, pode parecer uma coisa, mas eu sei que dentro de mim, o jeito que eu via, o jeito que eu vivia, sabe? Eu era uma pessoa muito focada, sabe? Não que eu tenha deixado de ser, mas eu quero dizer que naquela época eu era muito jovem pra estar tão determinado, tão decidido nas coisas, mas eu era realmente assim, eu tomava umas decisões que não ia ser ninguém que ia me fazer desacreditar, a não ser eu mesmo, sabe? Então, a gente fez esse processo de fugir de casa, fomos até a casa do meu irmão, e da casa do meu irmão a gente foi pra casa da amiga da esposa do meu irmão. A gente teve acho que foi a nossa segunda relação sexual, eu acho, nessa noite, algum dos momentos que a gente tava deitado pra dormir. Só que daí no outro dia, isso já tinha dado, ela já tava, tipo, a gente já tava fugido de casa há umas 12 horas, eu acho, sabe? A gente tava pra sair da cidade, daí a gente ia pro centro de Porto Alegre, depois pegar um ônibus lá pra sair, pra ir pra casa de outra pessoa também, que já tava dentro do projeto. Só que daí essa minha namorada, ela atendeu uma ligação dos pais dela, entendeu? Que os pais dela já estavam correndo atrás dela, certo? A gente tinha descoberto tudo, tinha rolado todas as tretas já possível dentro de casa, que eu aposto que também foi uma coisa que os pais dela sofreram e tudo mais, mas, né, pau no cu dos pais dela. Naquela época eu tava preocupado comigo, sabe? No meu sofrimento, não no drama emocional deles, entendeu? Então foi isso aí. Só que daí ligaram pra ela e daí os pais dela estavam chorando, falando pra ela voltar, que não sei o que lá, sabe? Um dramalhão. E ela chorou também. E daí ela falou, basicamente ela desistiu, sabe? Ela falou que queria voltar pra casa, que não. Daí eu me lembro que eu falei assim pra ela. Eu era jovem, mas não era burro. Que eu me lembro que eu olhei assim pra ela e falei assim: sabe que se a gente voltar pra casa, a gente nunca mais vai ficar junto, né? E daí ela só ficou chorando, não falou mais nada, daí a gente voltou, né? Eles foram buscar, não sei se foi na minha casa que a gente desceu e os pais dela buscaram lá e tal, com as caras de choro, normal, tranquilo. Só que daí até o final desse dia as coisas teriam mudado muito, né? Aí passou-se horas, né, desde que eu voltei pra casa e tal. E daí, quando veio os pais dela, chamaram eu e a minha mãe, sabe? Falaram pra gente ir lá na casa deles. Daí, claro que a minha merda já tinha estourado, né? Já sabia que tudo tinha vindo à tona, o meu plano, as minhas maquinações pra fugir com a filha deles. A gente chegamos lá e rolou de uma puta de uma discussão, sabe? Assim, a minha mãe nervosíssima, porque eles estavam falando de denunciar ela, os caralho, falando sobre aliciamento de menores, porque basicamente o que a mulher, os pais dela estavam querendo dizer que a minha mãe tava cobertando nossas relações sexuais, sabe? Os negócios, tipo, era uma aspira muito pesada, até porque, tipo, aliciamento de menores, se eu não fosse uma criança também, né? Eu também era menor de idade. Mas, né, basicamente eles estavam vindo com uns papos como se fosse assim, sabe, que eu tinha convencido a filha deles a transar, ou que a minha mãe tava cobertando. Tipo, os bagulho nada a ver, ainda mais eu sabendo que eu que tinha forçado a minha mãe a ceder, né? E além disso, ele começou com várias outras coisas. O pai dela, que era o que mais falava, que mais gritava, né? Eu, pelo menos, me dou muito crédito por eu ser um adolescente magrinho e baixinho naquela época. O pai dela, daquele ponto da minha vida, ele parecia um cara bem alto, bem gordo, né? Talvez ele não seja tão alto, tão gordo assim, mas pra mim, naquele ponto da minha vida, ele parecia. E ele tava alteradaço, né? E eu tava gritando com ele, batendo boca, discutindo e falando um monte de coisa. Daí falando, porque a tua filha sempre falou que não era feliz dentro dessa casa, que vocês alopravam ela, que... Falei tudo, eu gritei todos os negócios que eu achava que eu sabia. E daí ele vindo com os papos de que, eu deixei tu entrar na minha casa, e olha o que tu tá fazendo, tá botando a minha filha contra a gente. Daí, tipo assim, cara, eu não botei tua filha contra vocês, tipo, ela que não suporta vocês, tá ligado? Tá viajando. Aí ele, quando vê, ele entrou lá dentro da casa deles, assim, ele voltou com uma fotografia, que naquela verdade, aquela fotografia, a gente já tava tendo um relacionamento, mas era lá no colégio, então o pai dela ainda não sabia. Mas ele pegou aquela fotografia que já tinha, né, quase um ano de vida, e ele apontou assim pra foto dela assim: olha aqui, olha pra cara dessa guria, me diz se ela tem cara de quem tá sofrendo, me diz se ela tem cara de quem quer se matar. Daí eu falei assim, não me importa que cara que ela tem, o que importa é que ela me dizia, que ela sofria, que ela queria se matar, que ela nunca foi feliz, que não sei o que lá. E hoje em dia, olhando pra trás, eu não sei qual é a verdade, sabe? Eu não sei se ela realmente era depressiva, ou se ela criava essas histórias, assim, sabe, por atenção. Eu realmente não sei, porque, né, a vida que ela tinha dentro daquela casa com os pais dela, só ela pra saber, sabe? Mas eu comprava de verdade esse discurso, no meu ponto de vista, eu tava, tipo assim, salvando ela de uma vida ruim, sabe? Era assim que eu enxergava a situação. Só que daí a gente tava nessa bateção de boca, daí chegou uma hora que o cara tava. Tipo, eu sabia que todas as coisas que ele tá falando era abobrinha, sabe? Tipo, que eu sabia que. Se a guria tava fugindo de casa comigo foi porque ela decidiu, eu sabia que nunca foi, sabe, assim. Agora que eu tô contando essa história, talvez tenha gente achando que eu tenha manipulado a guria, mas não, eu não manipulei, gente.
realmente não rolou manipulação, entendeu? Eu tava, tipo, tudo de comum acordo, né? Porque não teria como ela sair da casa dela. Não rolou ameaça, não rolou briga, não rolou nada. Ela tava do meu lado, só que naquele momento da discussão ela tava, né, com a cabeça pra baixo e ela tinha contado tudo. Então, né, imagina que ela deve ter levado, não sei se os pais dela batiam nela, sabe? Se ela levou uma surra até confessar tudo, ela só chegou em casa e tava tão nervosa que contou pro pai dela tudo o que aconteceu, sabe? Eu não sei, mas ele já sabia de tudo, entendeu? Que o plano de fuga foi, tipo, majoritariamente bolado por mim e tal. Só que a guria, na hora, lá naquele momento da situação, ela não falava nada. E é claro que eu, como um adulto, eu consigo olhar pra trás e dizer, claro, ela era só uma criança de 14 anos passando por um cenário maluco, e, né, vendo um rapaz que tinha um relacionamento com ela, batendo boca com os pais dela, e tudo bem ela ter ficado acuada, sabe? Só que dentro de mim eu tava muito puto, porque eu pensava assim, mano, o que que adianta eu ficar berrando aqui se ela não vai confirmar nada do que eu falo, sabe? O que que adianta eu gritar e ela não falava nada? Eu me lembro que eu olhava pra ela e eu falava assim, fulana, fala alguma coisa, entendeu? O que que eu tenho, o que eu tô falando que é mentira, confirma ou desmente as coisas que eu tô falando. E ela não falava palavra nenhuma, então eu não sabia qual era a situação, sabe? Se ela tava chocada, ou se ela mentia pra mim, entendeu? Se ela não acontecia nada dessas coisas e ela não tinha como confirmar na frente dos pais dela. Eu não sei, realmente eu não sei o que aconteceu naquele momento, mas acabou assim nessa situação caótica. Eu e minha mãe fomos embora, eu até fui bem puto, assim, bolado pra casa, não, bah, que merda, não acredito. Só que daí, né, a minha mãe com medo de ser processada, e no final ela não foi, né, nunca aconteceu, nunca chegou nada desse tipo, não rolou nada desse tipo, mas só que o final, não, esse não, ainda não foi o final do meu relacionamento, bem que poderia ter sido, e bem que deveria ter sido, mas não foi, porque, né, o que que aconteceu? Pra completar, a mãe dela forçou ela, né? Literalmente o antigo forçar, que tu fica atrás da pessoa no computador e forçou ela a me bloquear do MSN, me bloquear do Orkut, mas dela falou comigo através de outra pessoa, sabe? Mandou pra alguém mandar um recado pra mim, dizendo tipo, que ela tinha ficado com medo, que não tinha conseguido, né, se defender, mas que ela gostava de mim ainda, que ela queria fazer o relacionamento dar certo, nem que tivesse que a gente dar um jeito, fazer contrário, que não sei o que lá. E como eu realmente gostava dela, o que que eu fiz? Eu fiz um fake. Fiz um fake para conseguir manter contato virtual com ela, já que eu não podia estar com o meu perfil mais, né? Não podia me comunicar mais dela com o meu perfil, que a mãe dela tava realmente naquele ponto de ficar cuidando, vendo as conversas dela, sabe? Aquela coisa de, com quem tu tá conversando, sabe? Chegou nesse ponto aí da insanidade. Aí eu sei que o nosso relacionamento se estendeu durante mais uns 2 meses, assim, num ambiente realmente assim, caótico, sabe? Com esse negócio de ter conversado através de fake. De ter conversado através de fake. Rolou o quê? Rolou traição, que daí eu vou ter que falar de traição também, né? Quem é que levou o chifre? Claro que fui eu, né? Quem é que ia levar. Numa história dessas, com todos esses pontos, quem é que ia levar o chifre? Era claro que era eu, né? Então, rolou uma. Nesses 2 meses rolou uma traição, entendeu? Que eu fiquei sabendo por causa de terceiros, obviamente, aquela coisa. Que ela tinha ficado com um outro cara num evento, num bagulho do colégio dela, um bagulho nesse nível. E eu confrontei ela sobre isso, rolou choro e tudo mais da parte dela, da minha parte também. Pediu perdão, todas aquelas coisas assim, sabe? Ah, clichê, mas pensa que nesse momento nada disso era o clichê pro Renan, sabe? Pensa que era a primeira vez na vida do Renan que ele tava, tipo, tava apaixonado por alguém, que ele tava amando alguém, que ele tava num relacionamento, e é a primeira vez que ele tava sendo traído, sabe? E antes de eu ser traído, a minha opinião a respeito do meu relacionamento é que ele era perfeito, lindo, maravilhoso, que a gente ia ficar casado pra sempre, ter filhos, e a gente ia ter essa história romântica e linda pra contar, sabe? Era essa coisa que eu acreditava de verdade, sabe? Então eu me lembro que naquela dia eu sofri demais, sofri demais, e perdoei e continuei, por quê? Porque hoje em dia eu olho pra trás e eu penso, bom, era o tipo de pessoa que eu era, tá ligado? Tipo, devia ter muito medo de ficar sozinho, eu não sei, sabe? Todas essas coisas que levam as pessoas a aceitar e, sabe, e dizer que as coisas, deixar as coisas pra lá, mesmo que doa, mesmo que sofra, sabe? Claro que ela também pediu perdão, não foi como se ela tivesse ficado rindo da minha cara, sabe? Ela, quando eu confrontei ela com essa situação, ela chorou, ela contou, ela pediu desculpa e tudo mais, e eu aceitei, falei, então, tudo bem, vamos continuar então. Só que pouco tempo depois desses eventos, o nosso relacionamento acabaria de vez, quando a gente ia fechar, tipo, bem, quando tava fechando um ano, sabe? Foi de agosto a agosto, eu não sei se chegou a fechar um ano, ou foi algumas semanas a mais, algumas semanas a menos, mas foi aí. E como é que tava já o final desse namoro? A gente tava assim, uma lambança, né? Com esse negócio de traição, com esse negócio de fake, que os pais dela em pé de guerra e tudo mais. E daí a gente pegou assim, e daí
um dia que tava marcando de ir na casa dela pra falar com ela, mais uma vez tentar falar com os pais dela, dizer que não ia dar. Não, agora a gente tá continuando, a gente tá ficando ainda, porque a gente ainda ficava nos negócios meio que assim, escondidos, sabe? Se encontrava de vez em quando, não podia mais nem visitar ela na casa dela, né? Mas rolava um bagulho desse tipo, assim, de se encontrar em algum momento na rua e ficar, algo desse tipo assim mesmo. Só que, né, tava uma merda, não era mais um relacionamento bom e tudo mais, tava uma porcaria mesmo. Só que eu já tava muito envolvido naquilo lá pra voltar pra trás, digamos assim, né? Só que daí quando tava fechando-se um ano, era aniversário dela, eu falei, não, agora eu vou falar com os teus pais, vai dar tudo certo dessa vez, agora a gente vai mudar, eles vão ter que aceitar o meu amor, sabe? Bem assim dessa vibe. E quando eu tava chegando na casa dela, eu já vi que tinha uma pessoa lá, entendeu? Outra pessoa que eu não conhecia. Era um cara, era um rapaz, era um homem, lá dentro da casa dela ali e tal. E daí eu falei, ué, tem algo estranho, tem um caroço estranho aqui, tá ligado? Caroço nesse angu. Aí quando ela saiu, ela me encontrou no portão, não deixou eu entrar, passar da casa, do portão da casa dela pra entrar, falar com a mãe dela. E eu perguntei, tipo, o que que tá acontecendo? Que porra é essa? Quem é esse cara? Sabe? Comecei a fazer várias e várias perguntas. E daí ela falou, não, que acabou, que a gente não ia ter mais nada. Daí eu fiquei assim, como assim, fulana? Como é que não vai ter mais nada se, tipo, a gente tinha planejado que eu ia vir aqui, hoje era o dia que a gente ia tentar mais uma vez reatar, sabe, esse relacionamento e tudo mais. Que, tipo, a gente nunca tinha terminado, sabe? A gente foi terminado, entre aspas, pelos pais dela que terminaram nosso relacionamento. Mas a gente estabelecer que a gente não tava mais no relacionamento, tava acontecendo aí nesse momento. Então foi, tipo, né, foi uns 2 meses que durou mais aí e tal. Daí ela tava terminando comigo, dizendo que acabou, e eu comecei a ficar mal, comecei a ficar triste e tudo mais. E eu perguntei, mas tá, como assim? Por que tá me falando isso aqui agora? Um dia do teu aniversário que eu vim aqui, tipo... Daí ela falou, não, é que não sei o que lá, tem que botar um ponto final nisso aqui, que não sei o que lá. E começou a dizer que, deixa eu ver se eu me lembro basicamente, uma coisa que ela falou mesmo. Ah, sim, que ela tinha dito que andava conversando com a mãe dela, que a mãe dela não aguentava mais o nosso relacionamento e falou que tipo... que se ela largasse eu de mão, aí ela podia, tipo, namorar com outros caras, ela podia sair com outros caras, ela podia ter uma vida mais livre, mas tinha que me largar de mão. Daí eu me lembro que eu fiquei, tipo, chocado, foi tipo assim, não posso estar ouvindo uma coisa dessas, tá ligado? Só que o que era, o que não deixava dúvida de nada disso é que tinha um cara dentro da casa dela, tipo, e pelo que eu me lembro, se eu não me engano, era o mesmo cara que eu fiquei sabendo que ela tinha ficado, sabe? Então, tipo, era uma confirmação, sabe? Tipo, o cara que ela tinha ficado tá na casa dela e eu não posso entrar na casa dela. Então, tipo, foi bem nesse pique daí, tá ligado? Eu sei que foi um bagulho, assim, muito... Aí, nesse momento, eu chorei, né? Desabei, porque quando ela falou esse tipo de coisa que podia... E daí, foi o único momento que ela saiu da pose, que eu me lembro que ela tava realmente falando... Claro, e leve em consideração que eu sei que era uma criança, um adolescente, uns caralho, tá? Mas naquele momento a gente tava de igual pra igual, sabe? E eu vi que ela tava, tipo assim, né? Cheia da pose, só que daí na hora que eu comecei a chorar, ela ficou muito desconfortável. Ela ficou, tipo assim, porra, acho que ela não imaginava, não esperava, eu não sei o que passava na cabecinha dela, né? Mas ela falou essas coisas daí tudo pra mim mesmo, que foi isso aí, tipo... Ah, não quero mais, cansei, sabe? Cansei dessa luta, dessa guerra. Tipo, não, vou viver outra vida com outras pessoas, sabe? Vou ser feliz por outros lados. Daí eu não sei, tá ligado? No final da história inteira, eu não sei se a mãe dela manipulava ela, se ela me manipulava e manipulava os pais também, entendeu? Eu sei que eu não manipulava ninguém. Eu sei que eu era o que só que se fudia nessa merda, tá ligado? Eu só ficava tentando consertar as merdas. Daí eu fui pra casa, sabe, triste, chorando, correndo, chorei na rua e tudo mais e tal. Eu quero ver quanto tempo tem de programa, porque o, o que aconteceu depois disso meio que acho que rende um programa inteiro só sobre isso, sabe? Mas, né, e basicamente esse daí foi meu primeiro relacionamento, tá ligado? É bem drama adolescente, com certeza, dá pra render um filme né, não sei se chamaria de drama, mas é um filme nessa linha aí de um romance adolescente. Eu sei que não são, né, os grandes problemas que muita gente enfrenta nessa vida, mas eu entendo que dentro da minha vivência naquela época, tudo isso que eu passei foi um monte de coisa assim, sabe, pesada para um jovem com a minha vida, com as minhas expectativas, com os meus pontos de vista, me estarem passando, né? Foi todo muito desgaste emocional relacionado à dificuldade que era da gente se encontrar, né? A gente também não teve uma liberdade sexual nenhuma, né? Não dá pra dizer que nenhuma coisa que eu pratiquei ali foi algo pra minha vida. Realmente foi um negócio que eu, sabe, que eu fiz a partir de um sentimento de romantização. Claro que eu já queria praticar, no caso, mas eu quero dizer que não tinha qualquer, sabe, auxílio, formação. Foi um negócio que a gente fez, assim, de uma maneira nada a ver, sabe? Né? Não recomendada para jovens, né? E claro que o final também, né? O final de tentar fugir de casa, que essa daí sempre vai ser uma história boa pra contar pros outros, né? Não chegou a rolar uma fuga, mas tinha começado. E eu sei que por mim ia rolar, sabe? Porque eu era louco, né?
E daí era louco e não podia abrir mão desse relacionamento. Tanto é que mesmo depois que eu não podia mais estar, eu fiz fake, perdoei traição e depois de perdoar a traição ainda fui largado, sabe? E tudo mais, tal coisa. Então eu entendo, eu sou capaz de ver que esse meu relacionamento é o típico relacionamento que embabaquece um homem, tá ligado? A verdade é essa. Nem todo mundo teve que passar, porque nem todo mundo era um cara que nem eu, que se enxergava como assim, um bom garoto, sabe? Porque essa era a minha visão. Eu pensava, mano, eu tô sempre me fudendo nessa merda, sabe? Eu não faço nada e tô sempre me fudendo. Era o que eu pensava, sabe? E daí a primeira pessoa que eu me envolvi, eu achava também era uma guria bonita, atraente. Pra mim essas coisas significavam, porra, sou um cara feião, tô com uma guria que eu acho linda, uma guria que eu amo, uma guria que me ama, sabe? Eu botava a mão no fogo pra caralho por ela. Eu era o famoso aquele corno espetinho, sabe? Que bota a mão no fogo pela namorada. Eu era esse cara, sabe? Eu era esse garoto, né? Não dá nem pra chamar de cara, eu era um moleque, sabe? Só que eu tinha essa visão bem romântica da vida e achava todas essas coisas sensacionais. Só que logo no meu primeiro relacionamento, tudo isso veio abaixo, né? E veio abaixo de uma maneira que se eu fosse um moleque menos obstinado, nem tinha acontecido, sabe? Um moleque menos obstinado nem teria pedido a mão da guria em namoro pros pais dela, tipo assim, eu teria mudado de colégio seguido a minha vida, né? Mas eu quis tentar esse relacionamento, daí o moleque menos obstinado não teria aguentado todo esse negócio de demorar, sabe? Tipo, poder ver a pessoa uma vez na semana, de vez em quando, nem uma vez na semana, quando dava merda. O moleque menos obstinado não teria fugido de casa, sabe? Não teria perdoado uma traição, não teria feito um fake pra continuar. Então eu tava muito determinado a fazer isso acontecer e só acabou por um motivo. Foi naquela época, né? Eu não sei quanto tempo que o Renan ia se cansar de ser esse tipo de moleque, sabe? Que aceita tudo, que perdoa tudo. Talvez nunca, entendeu? Porque até aquele momento da minha vida eu nunca tinha tido nenhum amor sadio. Então, pra mim, qualquer amor já era amor, tá ligado? Não tinha muito o que escolher, não, sabe? Vai dizer não agora pra alguém que te ama. Agora, né? Quando a pessoa daí fala, não, agora não, eu não quero mais esse desgaste, eu posso ter outra vida com outras pessoas e me divertir, só preciso, né, parar de viver essa loucura aqui contigo que, né, minha mãe não aguenta mais. E daí eu fui pra casa sofrendo, chorando, e eu, hoje em dia, eu reconheço que a situação que eu entrei pós esse pé na bunda aí, foi de depressão. Só que como tem muita coisa para ser falado sobre isso, não só pelo que eu passei, mas a depressão de modo geral, né? Pelo que eu passei, eu quero dizer o que eu fiz, que comportamentos que eu obtive, sabe? Como que isso afetou a minha vida, a minha rotina, a minha dieta, sabe? Por que eu acredito que aquilo lá me levou para um quadro de depressão, né? Mas conhecendo todas as coisas que eu tinha falado nos programas da semana passada e hoje, eu sempre tive assim muito na, na curva, sabe? Eu tava muito assim na corda bamba, sabe? A mesma coisa que conseguiu me fazer me sentir muito bem, que foi um relacionamento que o amor, a paixão, esses momentos me davam uma alegria que até aquele momento eu não conhecia, sabe? Mas daí quando chegou o momento que essa daí que era o foco da minha rotina, da minha vida, da minha energia durante um ano, foi tirado de mim, eu sucumbi para um lugar e fui lidar com coisas a meu respeito que eu nunca tinha tido que lidar tão claramente, tão intimamente quanto os, né, o mês que sucedeu após esse final desse relacionamento. Mas, né, daí eu vou falar sobre todo esse lance da depressão, do jeito que eu me senti, né, após um pé na bunda e tudo mais, no próximo programa, porque o de quarta-feira, né, que eu já tô deixando marcado aqui pelo jeito, por causa que hoje já falei bastante, e se eu entrar nesse assunto agora, vai passar do tempo que eu quero para um episódio, sabe? Então, eu vou concluir por aqui. Vai ficar um clima meio chato, não tem como terminar esse episódio numa nota muito alta, mas o final foi meio isso daí, tá ligado? De drama adolescente eu acho que realmente é muito bom, tá ligado? Eu confesso que histórias amorosas, nem todo mundo teve que lidar com algo tão fodido assim quanto eu no seu primeiro namoro. Claro que tem coisas piores, sim, claro que tem traumas maiores, sim, só que a minha narrativa, ela também tem uma poesia, tá ligado? Rola algumas coisas ali que nem todo jovem teve que lidar, nem toda mulher, nem todo homem teve que lidar, né? Justamente porque eu era muito cabeça dura pra esse negócio. A verdade era essa, tá ligado? Eu era muito inseguro, né? E muito impulsivo. E quando eu ia pro negócio, eu não ia desistir até enquanto tivesse que lutar, tá ligado? E esse tipo de comportamento me fez ter que lidar com o fim disso, né? Que uma hora chegou. Que quando eu era pequeno, eu não achava que as coisas teriam um fim. Mas, né? Até onde eu sei, tudo nessa vida tem fim. Então a gente só tem que estar um pouco mais preparado. Mas naquela época eu não estava preparado, não. E como eu não estava preparado, eu tive que lidar com alguns demônios que eu sempre tinha feito de conta que eu não estava enxergando. Então, né, quarta-feira eu tô de volta trazendo mais um programa sem contexto.